Fala, gente! E aí, noite, gente? Muito boa noite, na verdade, cara. Muito boa noite. Você já conhece, eu me chamo Robert e sou o seu anfitrião. Meu nome é Cássio, seu amiguinho. Olá, queridos. Ele não perde a oportunidade de falar. Em nome de Jesus, para com esse olá, querido. Na verdade, irmão, diz aí pra gente, não é chato, não é feio? Amiguinhos e amiguinhas, bota aí agora no comentário, eu continuo ou não? Eu acho que você tem que tirar o olá, querido. Mas Então, a gente tá aqui, Robert. começando mais um episódio do nosso podcast. E a gente não poderia começar da melhor maneira. Não é verdade, cara? É verdade. Falando daquelas pessoas das empresas, das marcas, que acreditam naquilo que a gente está construindo aqui. É verdade. É isso mesmo. As pessoas que estão nos patrocinando, sabe, enviando recursos, sabe, associando a sua marca a alguém. Alguém tem que falar, semeando em solo fértil. Eita glória. Nós queremos agradecer muito hoje aqui. Nós temos uma parceria que mandaram os lanchinhos pra gente, que a gente tem que agradecer muito. Hoje o episódio vai ser especial. Eita glória, eu tava de dieta, mas vamos lá que vai dar tudo certo. Nós temos aqui, um lanchinho que foi mandado pra gente da Vilu. Meu Deus. Vilu Cafeteria. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Eita glória, pão de queijo. Eita glória, pãozinho de queijo. Tem mais, gente, tem mais. Bolo de chocolate, isso aqui. E é com leite ninho também, isso é forte demais. Eu tô aqui, rapaz, vai ser muito forte. Deixa eu ver, tem mais? Meu Deus, tem mais. A Vilu caprichou essa noite pra gente. Chocolate. Esse aqui é de prestígio, hein? É esse? Eu sei, é. Eita glória. Cadê? Deixa eu ver mais. Tem mais, gente. E tem um pastelzinho de forno que ela falou, Deus, caprichado, que já foi a metade dele aí, que eu sei. Aí, que coisa linda, irmão. E eu queria falar da Vilu aqui para continuar falando, gente. A Vilu é uma cafeteria que tem ali no centro de Cabo Frio, na verdade, ali na Praia do Forte, na Avenida do Contorno, em frente ao Sesc, antigo Hotel Caribe. Se você ainda não conhece, passa lá. Cafeteria é um charme, é um luxo, né, Robert? A gente esteve lá essa semana. Quer marcar um encontro, um gabinete, você quer marcar reuniões, até em grupo eles fazem lá. Vai lá, que o preço é bom, o sabor é top demais. Vai aqui mais um bolo de... Isso aqui é o quê? Não, esse é do Mais Sabor. Ah, aqui é o outro, Mais esse Sabor. Esse é do Caleb e da Tainá, ó. Aí, ó, Mais Sabor, meu Deus. Que mais Sabor mandou... Rapaz, essa tortinha de limão é muito forte, Robert. Olha isso, meu irmão. Eu já experimentei que eu não aguentei. Ó, gente, veio 8 aqui dentro, só tem... Mas aí já foi 3, já foram consumidas no caminho. Isso aqui desmancha na boca, gente. Isso é muito forte. Vai estar passando o número de telefone deles. Tá aqui nas artes aqui. Pede, eles fazem encomendas para casamento, aniversário, eles fazem também para uma simples reunião, bolinho. Ontem mesmo tive uma reunião, comprei 3 bolinhos lá. Preço excelente, uma qualidade incrível, não pede por nada. Tainá e o Caleb, eles são muito eficientes em tudo que eles fazem, com muita excelência. Com muito amor, né? Com muito amor. Não é porque eles estão mandando que a gente está divulgando, é porque é gostoso de verdade, gente. É gostoso de verdade. E aí, entra em contato com eles, passou aqui, ó. Rapidinho, Instagram, todos eles têm Instagram, @maissabor e também @vilucoffee, tá passando aqui. Nós queremos também agradecer a Tela, Negócio Imobiliário, uma construtora forte, uma construtora que brilha, está brilhando, lançando agora seu foguete. Então, gente, Telenegócio Imobiliário quer construir, quer reformar, quer vender tua casa, bota com a gente que a gente sabe que tá em boas mãos. Tem que ser uma empresa de confiança, né? Eu, por exemplo, eu tive uma péssima experiência com isso e eu tenho certeza, irmão, não coloque o seu sonho de construir a sua casa nas mãos de qualquer empresa. Chama a Tela. Tela, nosso negócio é construir o teu sonho. Nosso propósito é construir o seu sonho, é muito forte. Tem mais, qual é o próximo? Gente, nós temos também a agência de publicidade Tríade, que são dos nossos amigos que nos apoiam aqui também no podcast. Os caras são fera, neném. E tem a outra também, Robert, que eu vou deixar para você falar do Diogo, bicho. Que como é que ele falou que fala? Human. Ele não sabe falar o nome da empresa. Mas a empresa é top, você pesquisa aí. Cara, é fera demais. Irmão, tem que ter o cara que faz lançamento. Você quer fazer um lançamento de um produto? Chama o pessoal da Human to Human. Chama a gente que é especializada no assunto, porque se você pesquisar, querer o mais barato, vai sair caro no final, meu irmão. Porque o que importa no seu produto é a qualidade, aquilo, a imagem que você... o que a gente vende hoje são primeiramente com os olhos.
Então não adianta você querer fazer uma coisa de qualquer jeito porque tá mais barato, que você não vai alcançar o objetivo que você espera. Então, gente, queremos agradecer a cada um de vocês que estão nos apoiando aqui. É só o início de um sonho, vamos para cima. E se você está nos assistindo e quer nos apoiar, por favor, entre em contato com a gente. Eu tenho certeza que a gente vai fazer a sua marca voar. Decolar. Vem para cá, irmão, porque como o Cássio disse, quando a gente planta em solo fértil, a colheita é certo, não tem como, é garantida. Vem para cá, alguém tem que falar. Alguém tem que falar. E não por menos nós temos aqui a honra, né, Rob, de receber o nosso querido amigo. Eu vou deixar você apresentar, porque esse homem dispensa apresentações. O homem, é verdade, o homem é o homem. O homem prega, ensina, fala, dança. O homem faz tudo. Escreve, meu Deus. O homem é escritor também. A gente está aqui com o nosso amigo ilustre pastor Matheus Soares. Que honra tê-lo aqui conosco. Glória a Deus. Eu já tô aqui agendando mais uns 5 episódios, porque é muito conhecimento, irmão. Muito. Não dá para ficar só em um episódio, não. Seja muito bem-vindo, meu pastor. Boa noite, Robert. Boa noite, Cássio, todo o staff, pessoal que está com a gente assistindo também. Que bom estar com vocês. Uma alegria poder desfrutar desse momento com vocês aqui. Então, gente, vamos começar logo a perguntar. Vamos começar. Vamos fazer a boa. Pastor Matheus, a gente sabe que o senhor é um pastor, pregador, mestre, escritor. Como que começou tudo isso? Quando que começou nasceu isso no seu coração de querer pregar a palavra, ser alguém que pudesse ser relevante, não alguém espectador, mas alguém que pudesse trazer um conteúdo, trazer um ensinamento? Como que começou isso, pastor? E se foi isso que o senhor quis também, né? Eu acho que a caminhada ela vai sendo descoberta, né? Algo que vai sendo progressivo. Eu nasci dentro de um lar cristão. Isso é importante. Nasci em 90, sou de 90, de setembro de 90. E eu tive a alegria de ter pais que me ensinaram dentro daquilo que a gente entende como princípio cristão, a formação acerca da construção da família. Com 6, 7 anos eu já comecei a frequentar ambiente teológico. Meu pai cursava teologia, então minha mãe era professora da Rede Municipal de Ensino de Cabo Frio. Você ia nesses encontros? Já ia, com 6, 7 anos eu participava com meu pai do ambiente teológico, das aulas de teologia. Mas comecei a pregar com 14 anos. E Caramba. A partir ali de 15, 16, comecei a viajar para atender algum convite. Mas ainda de forma muito amadora, muito iniciante, com o passar dos anos que foi criando um pouco mais a questão da roupagem ministerial. E você sempre soube que era isso que você queria fazer? Sempre senti paz no coração. Eu acho que um dos indicativos de que a gente está numa rota que de algum modo Deus preparou para a gente trilhar é a questão da paz no coração, você sentir paz de espírito. Eu penso que de algum modo aquilo que lhe traz algum incômodo, que você não tem paz com aquilo ali, pode ser um indicativo de que talvez não é a rota a ser seguida. Entendi. Eu penso que quando você tem paz, quando você sente que as coisas vão se encaixando, é um modo de Deus comunicar com a gente acerca da trajetória. Novo, como o senhor está falando. Começou muito novo. Seus pais, sendo pastores, crentes, Uhum. eles apoiaram 100%? Sim, minha mãe já descansou no Senhor, né? Faleceu há pouco tempo atrás. Meu pai é vivo, que Deus possa dar ele muito tempo de vida e saúde ainda. Amém. Mas foi a partir dessa questão do direcionamento também. Eu creio muito nisso. A Bíblia fala sobre a ideia de filhos como flechas na aljava do guerreiro. Então eu acho que aquilo ali combina muito com a ideia de que chega um momento que você não tem mais os filhos sobre o seu controle. Eles vão seguir o curso deles, do mesmo modo que chegou uma época a gente seguiu o nosso curso. Mas o que traz paz para você como pai? Se você conseguiu direcionar para o local certo. Uma hora essa flecha, ela solta para seguir o seu destino. Sim. Se você coloca na direção certa, eu penso que isso é muito válido. Essa questão do pai e da mãe como essa ordem de comando, essa voz de comando que dá a direção. Tem uma história muito interessante do Santos Dumont. O pai dele foi quem patrocinou e financiou toda a questão dos estudos dele. Só que o pai dele disse uma coisa muito interessante para ele quando ele era muito novo. Uma leitura de cenário, um insight que ele teve sobre o futuro, mostrando para ele que o futuro, dentro daquele tempo que eles viviam, passava pela ideia da física e passava pela ideia da movimentação.
Então olha que coisa bacana. É. A física e a movimentação. E você pega todo o legado Toda a que o Santos ferramenta Dumont dele. deixa na Beleza. história. É aquela ideia de que falta faria se você não existisse. É. O que, É que verdade. você mudou a partir de você, a história de um modo geral. Você pega o legado do Santos Dumont, passa por essa questão da movimentação e também da física. Então eu creio muito nisso. Eu creio a importância de pais, como a Bíblia fala, dessa direção para essa flecha, para dar esse destino, para ajudar a desatar esse futuro, enxergar esse horizonte de uma forma mais limpa. E graças a Deus eu tive pais que me nortearam muito em relação a isso daí. E eu creio que talvez quando eu ouvir esse podcast, Deus me dê vida e saúde para isso. Talvez com 70 anos, eu vou dizer o seguinte, estava com 31 e tinha coisa que eu não tinha noção, tinha coisa que não tinha ficado claro. Porque eu creio que esse entendimento ele é progressivo. Sim. Eu não creio uma rota que você tem pronta para chegar até o final. Mas eu creio num caminho que você vai andando e você vai enxergando novos horizontes ao ponto que você vai andando. E a sua capacidade de aproveitar, sinalizar, se conectar com os locais certos, com as pessoas certas, com o destino correto que vai guiar você em toda essa trajetória. Eu creio muito nisso. Nessa revelação progressiva daquilo que Deus vai fazendo ao ponto que a gente vai andando. Eu acho que o propósito central é a gente não ficar parado, é a gente correr em movimentação e tem muita coisa que vai fazendo sentido. Olha que coisa curiosa, eu lembrei agora... eu comecei, na verdade, toda a dinâmica de ensino com vídeos, que foram os documentários. Sim, eu de assisti 2012 a 2016. E são É fantásticos. um material muito rico para o Sim. pessoal que está assistindo aí. Foi uma série de viagens aos países cristãos, dentro da Essas questão da viagens, história pastor, eu bíblica. sempre tive, só para não te cortar, mas essas viagens eu tive o privilégio, a oportunidade de assistir alguns documentários. Essas viagens foram bancadas por recursos próprios. Ah, que legal. Eu comecei a filmar em 2012. O primeiro documentário ele foi sobre a história da igreja na Europa. Sim. Então visitei o Coliseu Romano, falei um pouco sobre os mártires do Coliseu, visitei a prisão de Paulo a Mamertino, também em Roma, onde ele ficou preso quando escreveu a segunda carta para Timóteo. Eita. Visitei a Igreja dos Ossos em Évora, em Portugal, que trabalha um pouco sobre a Inquisição, a Igreja de Ulrich Zwingli, na Suíça, em Zurique, trabalhando um pouco sobre a reforma ali. Então foi o primeiro documentário. Com a rentabilidade daquele ali, eu gravei os outros. Então foi de tempo em tempo. E eu lembro que talvez quando eu estava aí, os documentários todos são 9, quando eu estava com 4 documentários ou 3, eu lembro até hoje que eu estava no meio daquele período de gravação, então era mais ou menos 2014, e eu encontrei o Roberto Cabrini no aeroporto. Sim. E eu fui até ele e tal, tinha alguma coisa pronta ali, entreguei a ele. Ele estava surgindo nessa questão de não lembro se na SBT ou na Record na época, sobre a questão de jornalismo investigativo, e os documentários tinham essa vertente meio que do jornalismo, mas dentro de um contexto cristão, sobre história da igreja, geografia bíblica. E ele me falou uma coisa, não lembro o que a gente conversou muito, mas ele me falou uma coisa que eu lembro até hoje. Ele falou o seguinte: eu não comecei com vídeo, eu não comecei com TV, eu comecei com jornalismo investigativo, mas em rádio. Depois que eu me achei, a partir daquele início que eu construí. Então eu lembro até hoje uma coisa que ele me falou. Ele disse o seguinte: faça aquilo que no seu coração você sente hoje que você tem que fazer. Porque se você deixar para fazer isso daqui 5 anos, não vai fazer mais tanto sentido. Sim. Porque era o degrau que você estava lá atrás. Sim. Era o tempo daquela fase. Sim. E na verdade tudo isso vai montando esse processo, essa trajetória que vai te dar autoridade, vai te habilitar e vai te dar experiência, know-how, conexões, a ideia do network, né, Sim. da capacidade de você se conectar aí através de proporcionar um cenário melhor, vai te empurrar para algo maior lá na frente. Depois eu comecei a escrever, já tinha livros escritos, mas as obras que tomaram um pouco mais de acesso às pessoas foram escritas depois. Então, meio que eu guardei aquilo ali muito. É a ideia de que você está fazendo algo hoje que é útil para hoje. Se você deixar para fazer lá na frente, talvez você não vai estar tão convicto que é para fazer Você aquilo. ainda ia continuar Porque fez aprendendo. parte. Você dá sim. tempo para dúvida entrar, né? É meio que aquela ideia de se você pensa 2 vezes, às vezes você Sim, não faz. não faz. Se você deixa para fazer amanhã, talvez a demanda do amanhã te rouba daquilo que estava tomando o seu coração naquele momento. É verdade. Então eu creio muito nisso. Eu creio que a vida da gente é uma construção. Então os documentários foram muito ricos dentro daquilo ali. São 9 ao todo, uma parte sobre geografia bíblica, uma parte sobre história do cristianismo, são 2 gravados em Israel,
Um gravado na Turquia, sobre as 7 cartas do Apocalipse, um gravado no Egito, sobre o Êxodo, e tem as séries sobre a história do cristianismo, sobre a Reforma Protestante, história dos avivamentos, movimento puritano. Sim. Então é uma coletânea muito legal. São quase 10 horas de conteúdo em vídeo aí, são 15 países dentro daqueles locais que foram visitados gravando. E a dinâmica é, eu visito o local onde a história aconteceu, e nesse local eu explico a história, trabalho um pouco o contexto cultural, histórico, geográfico. Um Globo Repórter, dentro de uma linguagem que todo mundo entende, e é uma sequência muito legal de didática e de construção de ideias também a partir daquilo ali. Então, voltando para a ideia inicial, eu creio muito nisso. Eu creio que é um passo que você vai dando de cada vez. Um dia você vai ver que você completou o mapa. Quando você começou a dar os primeiros passos, você não tinha clareza lá na frente. O senhor está respondendo, não foi planejado. Não foi planejado. Você foi seguindo a vontade ali. Foi seguindo no caminho, né? E nisso eu estava até com uma questão aqui que eu estou querendo saber. Uhum. Que o senhor estava falando que a partir dos 16 anos já começou a ter convites para pregar. Uhum. Os seus pais são pastores? Ele Meu já pai viviam é presbítero, mas já pastoreou igreja, vive dentro de um contexto ministerial. E aí o senhor foi chamado para pregar fora. Uhum. E até construir essa questão dessas viagens que o senhor veio, esse DVD foi programado? Isso foi programado? Você fazer isso? O senhor, não, eu vou fazer isso? Ou foi uma coisa que surgiu uma viagem para de repente pregar em algum lugar? Foi a primeira vez. E aproveitou o lugar. Essa didática de você ter esse conteúdo hoje foi uma coisa previamente programada ou ela aconteceu de acordo com o convite para estar indo pregando, com alguma oportunidade? 2012, eu e a Mara casamos em fevereiro de 2012 e acho que foi abril ou maio, talvez, nós fomos à Europa para uma programação lá. O primeiro documentário surgiu da viagem. Os outros, a viagem surgiu para gravar o documentário. O primeiro não foi assim algo que havia um planejamento. Foi uma viagem que eu falei, poxa, é legal talvez construir algum conteúdo para voltar e compartilhar com as pessoas algumas coisas interessantes desse local. Legal. Foi quando trabalhou ali um pouco dentro desse contexto. Mas depois as viagens já foram programadas para gravar. Tinha mais projetos de coisas a serem gravadas. Mas é algo que eu sinto que já passou. O tempo de gravar foi aquele ali, de 2012 a 2016. Surgiu o tempo, deixou a dúvida, pastor. Teve dúvida? Se fosse hoje para gravar a série, não faria de novo, não. Talvez hoje seria com muito mais conteúdo, né? Muito mais experiências, porque a teologia ela vai sendo uma crescente na vida, conforme, principalmente agora, com os livros lançados. Talvez sim, embora eu considero que o conteúdo ali ficou muito legal. Na Turquia, por exemplo, sobre as 7 cartas do Apocalipse, a equipe que foi a equipe guia, levando aos locais e tal, me acompanharam em todo o período de gravação. E aí, quando terminou a gravação, eles me pediram todo o material que eu tinha escrito e tal, para conteúdo, porque eles não conheciam aquilo ali sobre os locais. Então, meio que ele conhecia os lugares e eu conhecia o contexto das histórias. Por exemplo, o documentário do Êxodo, eu devo ter lido talvez aí uns 30, 40 livros só sobre o Êxodo para gravar. Então, meio que eu tentei quase que zerar mesmo o que havia disponível em português dentro do contexto geral para absorver. A ideia. E aí é muito interessante. Você pega, por exemplo, o documentário do Êxodo, deve ter uns 50 minutos. Então você pega 40 livros, que eu pego todo esse conteúdo, sistematizo isso para um conteúdo de 50 minutos de vídeo, que você não tem ali 50 minutos de fala. Talvez você tenha 20 minutos de fala. Porque se você jogar tudo fala, fica cansativo. Você tem que trabalhar um pouco a questão dos locais, a imagem, né? O visual. Mas ficou uma proposta bem, bem legal. A gente estava falando sobre essa questão do entendimento processual por fases. Tem um entendimento muito legal nisso daí em Ezequiel 47. Deus chega para Ezequiel e Deus fala o seguinte, vem cá para o rio, conte 1000 côvados. Você imagina o seguinte, eu não sei nadar, ok? 1000 côvados são 500 metros. O contexto ali é 50 centímetros cada côvado. O côvado é a medida do cotovelo até aqui. Falei, só falei que hoje ia ser bom. Só no livro de Ezequiel que um côvado é 50 centímetros. No restante da Bíblia são 45 centímetros. Então, dentro da linguagem interpretada, Deus está dizendo o seguinte, aquele ser espiritual que manifesta para Ezequiel, está dizendo o seguinte, conte 500 metros, ande 500 metros para dentro de um rio.
Um rio, você não consegue sentir o pé. Nós moramos numa região muito bonita de mar, Sim. ok? Se você vai, por exemplo, ao mar de Arraial, ao mar daqui de Cabo Frio, você tem, por exemplo, a água muito transparente. Você consegue ver, a água está por aqui, mas você consegue ver o seu pé lá embaixo, dependendo do local onde você está. Um rio, não. Um rio, você não sabe o que tem 1 metro à frente. Você não sabe se tem um buraco, se tem uma profundidade, se tem alguma coisa. Ninguém conta 500 metros entrando dentro de um rio. É verdade. Deus está ensinando uma coisa para Ezequiel. Você precisa depender e confiar de mim. Eita glória. Aí tem uma outra coisa muito curiosa. Porque quando você chega a Ezequiel naqueles primeiros 500 metros, ele não faz noção que quando ele conclui aqueles 1000 côvados, de novo Deus vai dizer para ele, conte mais 1000. Quando ele fecha o segundo ciclo de 1000, ele não tem noção que Deus vai falar para ele, conte mais 1000. E aí quando ele chega, findou o terceiro ciclo, ele não tem noção de que mais uma vez Deus vai falar para ele, conte mais 1000. E talvez a mente dele já está acostumado com essa ideia de anda 1000 e conte mais 1000, e talvez ele pense, deve ter mais 1000 para andar. Não, mas quando ele chega nesses últimos 4000 côvados, ele não consegue mais andar, são águas que ele só consegue atravessar nado. Então ele sai dessa dimensão que ele consegue contar, não tem a ver mais com o controle dele, tem a ver com o controle de Deus. Deus está ensinando uma coisa para ele, se você quer viver uma vida comigo, se você quer transitar no meu ambiente, no meu rio, você não vai conseguir ter clareza de tudo hoje. Meu Deus. É por fase. Só que você vai ter certeza do que é para você fazer nessa fase. Essa fase eu comunico com você. Essa fase eu te dou a direção, eu te trago paz, te mostro o que você precisa saber. Só que lá na frente você vai ver que você na verdade não sabia de nada. Só que para aquela fase que você estava, você tinha tudo que você necessitava. Fazia sentido o que Deus tinha falado. Então eu creio muito nisso. Eu creio que a vida é um rio que você não sabe quando termina. Só que é preciso você nessa fase saber o que você tem que fazer. Então eu acho que parte meio que por esse caminho. É a ideia de que você não consegue ter clareza de tudo hoje, mas você vai vivendo e de algum modo as peças vão se montando e esse quebra-cabeça vai sendo construído. Deixa eu te fazer uma pergunta, pastor. A sua formação teológica, como é que foi isso aí? Minha dinâmica de teologia foi toda à distância. Eu concluí o bacharelado em teologia e estou fazendo agora o mestrado. Como eu comecei a viajar muito cedo, eu não consegui ter aqueles famosos 4 anos para um seminário. Sim. Que é quando você vai para o internato, deixa 4 anos da sua vida ali dentro de uma formação pessoal acerca de qualquer área, nesse caso a questão da teologia. Então eu tive que estudar à distância e tive que me dedicar dentro de uma questão de disciplina pessoal para conseguir compensar talvez a falta de um ambiente teológico. Eu não consigo fazer nem inglês distância. Pastor, eu tenho uma curiosidade que a gente... Mas eu acho que passa muito pela questão da dedicação ao estudo. E você acha fazendo o que gosta eu penso o seguinte, eu vivo o ministério em tempo integral. Sim. Se uma pessoa que tem uma profissão deixa 8 horas da vida dela naquele ambiente de trabalho, para ter o sustento dela, Deus tem me dado sustento através dos livros que eu escrevo. Por que eu não posso deixar pelo menos 5, 6 horas do meu dia para isso daí? Então acho que parte da consciência, da dedicação, de entender que Deus me deu a bênção de poder desenvolver em tempo integral o ministério e poder ter um tempo livre para eu me organizar dentro desse tempo livre para um tempo ser dedicado para o estudo, para a escrita. Então eu tento me disciplinar dentro dessa ideia. Tempo livre para estar no podcast também. É verdade. A gente está recebendo uma pergunta aqui de um amigo aqui. Aonde está disponível esses documentários, pastor? Eu tenho eles disponíveis. O pessoal que quiser e tiver interesse de ter acesso a ele, pode mandar uma mensagem lá na sua rede social. Pelo Instagram também, pr.mateus com TH Soares. O final do Mateus tem um S, o início do Soares tem um outro. Então, são 2 S mesmo. A gente vai fazer o seguinte, vamos deixar Mateus Soares. Na descrição desse vídeo vai estar lá direto o Instagram do Pastorzão. A gente vai ter também no Instagram. A gente vai colocar na descrição aqui toda a rede social do Pastorzão para que você possa ter acesso a isso aí. Mas, Pastorzão, eu estava com uma dúvida exatamente sobre isso. Não chegou um certo momento na tua família que falaram assim, não, peraí, esses convites não estão parando, esse menino está indo para um monte de lugar, a gente está perdendo o controle disso? Eu acho que não, que eu me recorde não, pelo contrário, houve apoio. Teve uma viagem que a mamãe ela ficou muito receosa de que eu fosse. 2005 ou 2006, eu tinha 15, 16 anos, foi uma viagem à Nigéria.
Eita. E o contexto na época da Nigéria estava muito complicado em É relação questão da igreja perseguida e tal, tinha isso? embora a Nigéria não fica naquele bloco que é chamado de Janela 1040, né, Sim. que pega uma parte da Ásia ali do Oriente Médio, mas a Nigéria sempre teve casos muito intensos de perseguição contra os cristãos. E a mamãe, ela depois me disse que ela orou para que eu não fosse. E acabou que não deu certo, não fui. Mas em relação às viagens, não. Eles sempre acostumaram muito com essa questão da dinâmica de eu sair para viajar, pregar, voltar. Sempre foi algo que eles incentivaram, Então, apoiaram. em casa, o apoio foi 100%. Sempre entenderam que era um plano Era o de Deus, chamado. um propósito de Deus. Que legal. Tem alguma inspiração ministerial, pastor, que você, fora os pais, né, como o senhor disse bem, seu pai sempre te apoiou muito, te levava nos seminários. Eu acredito que o pai, ele tem essa figura primordial, né, de ser o primeiro herói do filho. E quem mais te inspirou nessa caminhada? Teve um pastor que me inspirou muito, hoje é um amigo muito querido, pastor Benhur Lopes. Foi quem me inspirou muito no início da caminhada, nos primeiros anos pregando. Era quem eu olhava e me identificava muito. A didática, a construção de ideias, a forma Ele é de se pastor hoje comunicar. lá fora, né? Hoje ele está em Marlboro, em Massachusetts, no Conheço. norte dos Estados Unidos. Eu morei lá. Coisa boa. Em Marlboro Uma friaca ou danada. Boston? Framingham, uma cidade vizinha. Ok. Ele está a 40 minutos de Framingham. Então, desenvolve hoje o Ministério Pastoral lá. Ele deixou alguns anos da vida dele pastoreando no Canadá, em Toronto, mas está em Marlboro. E toda a trajetória dele está sendo construída a partir desses últimos anos lá. Foi alguém que me inspirou muito, que eu me identifiquei muito no início, que teve uma importância muito grande para a construção da caminhada ministerial naquela fase ali de adolescência e juventude, que foi quando eu comecei a me dedicar um pouco mais ao ministério. É uma pessoa que eu tenho uma gratidão muito grande. A gente tem muita gente que está nos assistindo agora, que hoje, por exemplo, eu consigo enxergar hoje muita gente gostaria de construir um ministério como o do senhor. Conta pra gente aqui alguns desafios que o senhor passou, aqueles que o senhor passou, rapaz, desse realmente eu acho que eu não passo. Mas quais foram os maiores desafios nessa trajetória de menino, pregador itinerante, mestre da palavra, escritor? É difícil eu citar porque eu tenho uma coisa comigo. As coisas ruins eu não lembro. Eu lembro das boas. Isso é bom. As ruins elas foram úteis no momento. Vou até anotar isso aqui. Elas não ocupam o HD. Meu HD não é muito grande, não. Então não ocupa espaço com elas, não. Eu não tenho assim muita recordação de que fase ruim. Não. Passou por algum tipo de rejeição ou teve algum pastor na sua vida que ao invés de te impulsionar, te segurou? Não, graças a Deus sempre tive pessoas que me ajudaram muito. Meu primeiro pastor foi o pastor Josei, que é pastor até hoje em Cabo Frio. Me auxiliou muito. Aí depois eu me mudei para Paraíba do Sul para servir numa base teológica lá. Meu pastor lá foi o pastor Joel. Na época eu trabalhei com um amigo muito querido, o pastor Elias Torralbo lá. Sempre foi alguém que me incentivou. E no retorno para Cabo Frio, o pastor James sempre foi alguém também que me incentivou muito, foi quem me levou ao ministério pastoral. Então, graças a Deus, eu sempre tive pastores que foram pessoas muito sensíveis a entenderem que, de algum modo, era essa trajetória que Deus tinha para mim. Contribuíram, serviram muito nesse encorajamento para isso é importante, direcionar. pastor. Eu creio que é fundamental. A autoridade espiritual é quem te abençoa, te libera para você seguir a sua trajetória, né? Eu penso Você acredita que é em pastores, pregadores que não têm uma cobertura, que querem começar? Acho que ficam muito vulneráveis, muito vulneráveis. A questão da autoridade espiritual e princípios espirituais são inalteráveis, eles são necessários serem cumpridos, serem vivenciados. Porque a gente tem muita gente que quer seguir o ministério, né? Mas dá aquela fala, né? Não, meu pastor é Jesus. Não, rapaz, essa semana eu passei por isso, e é engraçado você estar falando sobre isso, porque eu estava almoçando, aí um amigo sentou para tomar um café, e eu vim meio que falar com ele a questão de criar raízes. Sim. Eu falei, cara, você precisa criar raiz em algum lugar, bicho, que você vai numa igreja, vai em outra, frequenta uma célula, frequenta outra, Deus te quer num lugar
para que você cresça nesse lugar e você venha dar fruto. Ele, não, mas eu sou águia, eu quero voar por aí, para lá. Eu falei, meu amigo, mas até a águia tem que ficar no ninho. O Paulo Vieira tem uma frase que eu acho ela brilhante. Você tem a vida que merece. Eita. E acabou. Então, se deixa ele voar, provavelmente esse cara vai perder a direção do voo, vai ficar perdido no voo Tá dele. voando, né? Isso ensina pra gente a não ter pena das pessoas. Você não tem que ter pena das pessoas. Eita. Nós somos a soma do nosso ontem. Eita, glória. Nós seremos a soma amanhã do nosso agora. Então, não verdade. tenha Aí. pena das pessoas. As pessoas têm a vida que elas merecem. Se a vida delas está ruim, 99% é gente que fez por onde para ficar onde está. Então não vale a pena ter pena das pessoas. Cuide da sua vida, cuide da sua casa, da sua família, construa um ambiente saudável, peça a direção de Deus para as suas escolhas. Quanto às pessoas, eu acho que Deus deu uma vida para cada um justamente para isso. Eita, o cara agora. tem a vida dele, ele vai ter a vida que Mas ele é que, na merecer. verdade, ele acredita, o que me levou a tentar, esses dias essa semana eu também tive uma experiência de uma pessoa que deixou grupos e saiu de perto das pessoas e falou, não, eu tive um direcionamento do Espírito Santo. Aí eu falei, meu amigo, esse Espírito Santo seu aí tá com algum problema, ele vai te tirar de perto das pessoas. É. Ele não vai te deixar sozinho, isso é uma armadilha do inimigo contra a tua vida, cara. Ele quer te deixar sozinho, porque sozinho você é mais fraco. Passei muito por isso também nas nossas andanças de líderes de GC. A pessoa chegava pra gente, Robert, senti no coração. Quando a pessoa chega a falar que sentiu no coração, eu já dou um pé para trás, porque a gente sabe que o Espírito não sente, né, pastor? É muito Ele complicado, sabe. porque as pessoas elas gostam de... Elas não têm peito para parar e falar o seguinte, eu quero fazer isso, é uma decisão minha. Ela fala assim, não, Deus que me mandou fazer. Sempre coloca no colo de Deus. Aí você olha e fala assim, Deus te mandou do fazer, pastor. cara, ó, bacana. Então segue sua vida. Ah, deu ruim lá na frente, não tem nada a ver com isso. Vai se ver com Deus. Deus não mandou você fazer isso, ele vai se responsabilizar disso daí. Falta nas pessoas, eu não vou dizer nem maturidade não, mas responsabilidade de parar e dizer o seguinte, não, sou eu que quero fazer, o que está no meu coração, ok? Tem uma coisa, essa questão do Deus falar é muito abusivo. Deus fala, eu não tenho dúvidas disso. Mas a Bíblia diz que Abraão era o amigo de Deus. Sim. De Gênesis 12 até Gênesis 17, Gênesis 12 Abraão tem 75 anos, Gênesis 17 Abraão tem 99. 24 anos se passaram. Abraão era o amigo de Deus. Sabe quantas vezes Deus falou com Abraão em 24 anos? 4 vezes. Eita, Deus fala pouco. Há dois termos no grego para a palavra, logos e rema. Sim. Logos é a ideia da palavra escrita, Sim. ok? Deus fala aí toda hora. Sim. Rema é a ideia da palavra falada, a palavra dita. Tem momentos que você precisa de uma manifestação de Deus na dimensão rema, Sim. ok? Sim, a revelação, É aquela palavra que vem e você sente, ó, eu precisava fazer essa direção. Deus falou comigo, Sim. Deus me trouxe paz, eu sei o que eu tenho que fazer. Sim. A logos ela te conduz, a rema ela te sinaliza. Eita. Então essa questão do Deus falou comigo, isso é algo muito delicado. O Mário Sérgio Cortella, que é um populista gosto dentro da muito. ideia da filosofia, embora ele não é filosofia, mas é mais a ideia eu não gosto. digo autoajuda, mas ele trabalha um pouco as realidades da vida. Ele fala uma coisa muito interessante. Quando você fala com Deus é teologia. Quando Deus fala com você é psiquiatria. Porque Deus, quando fala, é algo muito direto. Sim. Normalmente Deus fala em momentos pontuais, em finais de ciclos, em inícios de novas fases. Deus ele não é de falar muito por meio da forma rema de comunicação. A forma logos ele fala a todo instante. Você abre a sua Bíblia, você Ele tem tá Deus falando. falando com você. Você tem a vontade diretiva de Deus para a sua vida, sobre o que Deus estabeleceu para ser um bom pai, um bom esposo, uma boa esposa, um bom filho, um bom patrão, um bom funcionário, um bom cristão, um bom cidadão. né? São os princípios, isso é inalterável. Tem momentos que você precisa de uma palavra de Deus como direção para uma situação, para uma circunstância. E a ideia de que Deus pode falar pela forma logos, claro. Eu já tive momentos que Deus falou comigo pela forma logos de uma forma muito clara. Sim. Mas eu já tive horas que foi a dimensão rema, seja por meio de uma palavra profética, uma profecia, um sonho. Eu sei que Deus falou comigo naquele momento. Sim. Então a ideia do Deus falou, ou será que foi a sua mente, a sua vontade? Os seus Então desejos. ter a convicção disso é algo que é necessário para que a pessoa não coloque os pés pelas mãos
E não tente jogar para Deus a responsabilidade de algo que ele não teve coragem para dizer o seguinte: não, fui eu que quis fazer. Fui eu que escolhi. Não foi mais fácil, ambiente pastor? para mim. Aí Eu Deus tenho esse mandou, problema. aí não deu certo, a culpa é de Deus, né? Não, porque eu tenho essa questão do que eu falo muito assim, de algumas decisões, às vezes, algumas coisas que estão acontecendo no meu dia, Robert. Aí eu falo assim, cara, não vou fazer isso, ou então eu já estou fazendo, já estou seguindo por um caminho. Que na verdade a dinâmica do meu dia eu tenho que decidir ir. Então aí tem alguma coisa que acontece que eu. Não, cara, não tô me sentindo confortável com isso aqui. Aí daqui a pouco eu ligo o YouTube lá, eu tenho uma pregação que eu falo, ixi, não é, e fala exatamente aquilo que era uma dúvida. Eu tava esse dia na aula do meu seminário, com algumas coisas que estavam na minha cabeça já, e eu na dúvida do que eu faria, e aí o professor lá, eu tô estudando Gálatas, e ele falou, mas já estou crucificado, agora vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E qual é a ideia de crucificado, né? Você não consegue fazer preso. mais as suas vontades, se é Cristo que vive em você. E foi uma resposta na hora e eu falei, cara, Deus deu na minha cara. Então é uma coisa que eu tenho muito isso, eu falo muito com o Robert, eu falo, cara, Deus falou comigo muito forte isso, porque eu estava prestes a tomar uma decisão, seguir por um caminho que realmente... Falou por meio da Logos. Exatamente, foi por meio de uma palavra revelada até para alguém, para algum pregador, alguma palavra, que eu tenho muito essa coisa de Deus falou comigo assim. Agora, de fato com ele falar comigo foram poucas as vezes. Mas sempre são experiências muito cruciais, muito decisivas. Você acredita nessa história, pastor, de que Deus... Eu ouço muito isso, né? E a gente está falando sobre isso. O senhor falou que Deus fala pouco. O senhor acredita nessa história de que Deus, em alguns momentos, ele permanece em silêncio? Acredito. A Bíblia mesmo deixa isso muito claro. Jó enfrentou isso. Jesus no Getsemane enfrentou isso. Olha que coisa, Jesus falou 3 vezes, Pai, tem como passar de mim o cálice sem que eu beba? O Pai não respondeu nenhuma. O Paulo diz, por 3 vezes eu orei, pedindo para que o espinho na carne fosse removido. E não houve uma resposta sobre isso. A única direção foi a minha graça se basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, ciclos de silêncios de Deus são algo muito comum na caminhada cristã. Talvez a ideia da lei da escassez, você valoriza quando tem, porque não tem sempre. Então é uma questão muito, muito interessante. Quando Deus fala, sempre são momentos cruciais. E quando Deus fica em silêncio, o que tem valor não é a se última... desesperar. É a última direção. Eu creio nisso. Deus falou comigo aqui agora. Foi. Não se desesperar. Eu já parto de uma ideia, pastor, de que a gente sempre citou... A turma do carisma ouve Deus falar toda hora. O tempo todo. Eu parto dessa ideia de que eu não acredito que Deus... Robert, em respeito à sua, talvez a sua informação, a sua forma de pensar, eu acredito que um pai nunca para de falar com o filho, mesmo em momentos distintos. Abraão, Jó, eles não tinham espírito dentro, como hoje nós temos essa questão de... Eu já acho que Deus ele não para de falar, somos nós que não aprendemos a ouvir a voz dele, né? A gente está sempre distraído, são muitas vozes, ruídos, né? Muitos ruídos. Então a gente sempre tem, todas as vezes que alguém chega para mim me perguntando, Robert, como é que faz para discernir a voz de Deus? A minha resposta é simples: silencie todas as outras vozes. Que eu acho que a gente vai sim, mas eu acredito nessa questão de que Deus ele fala com você o tempo todo, mas não sobre direções importantes. Eu acho que essas direções importantes, que viram uma chave, que te conduz a uma nova estação, essas são periódicas. Talvez a gente volte à ideia do Ezequiel 47. Sim. A comunicação falada só chegou quando os 1000 côvados eram completados. Então Deus sempre fala em viradas de chaves, Sim. em transições de ciclos. Sim. Quando é momento de uma nova direção, de uma nova rota, de uma nova etapa. Eu creio muito nisso. Eu creio nessa comunicação que ela é rara. Sim.
ok? Preciosa. E essa ideia do... Mas o que é para fazer agora? Não, você já completou os 1000 côvados? Então, pastorzão, inclusive eu tenho uma pergunta aqui pro senhor que é o seguinte: como é que é esse ministério de você cada dia estar num lugar, pregando em uma igreja diferente, questão familiar, questão de estar em casa, de repente você está dormindo, você pega o telefone de casa achando que está no hotel, manda aí uma panqueca. Como é que é isso? Você está sempre em vários lugares. A panqueca nunca aconteceu, não. Já aconteceu uma vez de eu ter meio que um delay na mente de onde que eu tô. Já aconteceu. E acontece muito de eu ir para quarto diferente de hotel. Então, por exemplo, um fim de semana que eu tô 3 dias em 3 cidades diferentes. Então eu tô hospedado em hotéis diferentes. Onde eu fiquei no 204. Hoje eu estou no 807 e eu procurar o 204 hoje, porque na minha mente ficou a lembrança do número. Último, né? Já aconteceu isso. Já aconteceu de eu parar e eu falar assim, cara, onde que eu tô? Tô indo para onde? Ok, sinalizei para essa questão. Porque o Brasil é um país continental. Pra você ter uma noção, fim de semana passado eu estava em Canela, ensinando uma conferência numa escola bíblica na Serra Gaúcha. Esse fim de semana eu vou a Itapeva, interior de São Paulo, e Sorocaba. Fim de semana que vem eu volto a São Paulo, na região de Taubaté, para uma outra escola e na capital. E no outro fim de semana eu vou a Santa Catarina. Então, essa dinâmica de você conciliar as viagens, às vezes dá um pouco essa questão de você se programar em relação ao local, ao conteúdo a ser compartilhado. Sim. E tal. E a questão familiar, eu acho que parte muito de você conter quantos dias que você vai sair, quantos dias que você vai ficar. Eu raramente saio meio de semana, normalmente saio fim de semana. Saio, prego sábado, domingo e retorno. Meio de semana, eu levo os meus filhos na escola, volto, café da manhã, almoço e café da tarde faço com os meus filhos e com a minha esposa. Então, se você pega a quantidade de horas que eu fico em casa na semana, e às vezes você pega a quantidade de horas que o indivíduo que trabalha na cidade, ali 8, 9 horas, Sim, fica, diárias, né? Talvez ele não consiga almoçar com a esposa, não consegue levar os filhos na escola. Aí eu quase pergunto para ele, quem é itinerante, eu ou você? É verdade, é verdade. Eu consigo ter uma carga horária maior com a minha família. E, por exemplo, eu estou em casa, eu tenho 24 horas com eles. Okay? O seu final de semana são 4 dias. O indivíduo que trabalha 8, 9 horas e dorme 8, se ele tem alguma atividade, ele fica 4 horas só com a família no dia. Eu fiquei 24. Eu só fiquei 2 dias em viagem. Mas eu tive um total de 24 vezes 5, 100 e... Vamos lá, turma, que eu vou... Não, na grande verdade, o senhor sai na sexta e volta na segunda, então, no domingo. Tem 4 dias com a família. O viajar dá a sensação de ficar ausente. Uhum. Mas o tempo presente, você tem muito mais tempo e qualidade, do que quem está ali todo dia. Você é intencional nisso. Isso, e é uma coisa que eu controlo muito a questão. Se fosse para soltar a agenda mesmo, viraria uma bagunça. Sim. Entendeu? Limita isso daqui, ok. Hoje mesmo rejeitei um convite do Paraná para uma escola fim de semana. Porque eu já estou num local no fim de semana. Então, se eu vou ali, eu emendo programação e não é o que eu quero fazer. Entendi. Esse pessoal, pastor, que eu acho que família, passa muito com isso. São irresponsáveis. E tem... O mês tem 30 dias, eles têm 40. São irresponsáveis. Entendeu? Paulo falou o seguinte, quem é solteiro, cuide das coisas de Deus. Quem é casado, cuide da sua família. Ponto final. Então, pelo que o Paulo está falando, e se a gente crê na canonicidade da Bíblia, que a Bíblia não tem falhas, Paulo está dizendo o seguinte, casou? Então, sua família está em primeiro lugar do que as coisas de Deus. Então, acabou. O Paulo resolve a questão. O cara que faz isso é irresponsável. Tem muitos, mas são irresponsáveis. Eu concordo com o senhor. Eu acho que a gente tem visto muito isso. A gente tem feito muitos gabinetes, cuidado de muitas pessoas, de muitos filhos de pastores, completamente averso à religião, à igreja, porque eles têm aquela sensação de que perdeu o pai para a igreja, perdeu o pai para Deus e não teve um pastor na igreja, não teve um pai em casa. Exatamente. Então essa é um desequilíbrio, né, pastor? Tudo na vida é equilíbrio, né? É saber dosar. Que o cara ganhar, por exemplo, um pastor ganha o mundo e perde a família. Perder um filho, cara. Deve ser uma dor muito grande. Por exemplo, no seu caso, o seu pai teve a alegria de te encaminhar. Sim. E hoje te ver percorrendo esse caminho, não é verdade? Então, você está ali cuidando da família dos outros, mas a sua está destruída.
Sim. Eu acho que perde o sentido do evangelho, perde o sentido de você fazer o que está fazendo. O Paulo fala uma coisa muito interessante. Quando ele vai falar sobre o perfil do pastor, a primeira coisa é que governe bem a sua própria casa. Olha aí. Se fosse para levar à risca a Bíblia mesmo, a primeira condição para você ser um pastor é ser um bom esposo e um bom pai. Eu acredito nisso. Então, o cara é um pastor maravilhoso, mas não tem uma família saudável. Sim. Tira o título de pastor desse cara. O Paulo ia falar o seguinte: não, irmão, vai lá, coloca outro. Porque Coloca que governe bem a sua primeiro. própria casa. O padrão ministerial é porque está banalizado, o relativismo é muito complicado. O Paulo, quando vai construir um perfil pastoral, ele vai dizer o seguinte: ó, tem que ser irrepreensível. Tem noção do que é isso? Isso é muito forte. E ele fala o seguinte: ó, tem que ser exemplo dos fiéis. Robert, Cássio, uma coisa é ser exemplo para o infiel, ser exemplo para o cara que já é fiel. Nunca tinha parado para pensar. É verdade. O cara que já tem uma vida correta olha e fala assim: não, ele é uma autoridade. É alguém que eu quero chegar lá. É um exemplo para mim. O cara que já vive uma vida correta. O que é isso? O nome disso é ministro do Evangelho. Sim. A gente não pode relativizar a base que é o que a Bíblia estabelece para ser um pastor. E é importante, pastor, dentro do que você está falando, então é importante sim a imagem que a gente apresenta para as pessoas que estão de fora. Sim, porque você vai ser uma figura de Cristo. Porque as pessoas, eu não importo o que as pessoas estão falando, eu importo o que Deus está pensando de mim. Ainda que isso seja uma verdade. E é importante sim, você primeiro entender que o que os céus estão vendo, sabe, aplaudindo e observando a respeito da sua vida. Mas é inevitável, porque tem um texto bíblico que fala sobre isso, né? Nós também temos que ser exemplo para os que estão de fora. Sabe, eu preciso sim me importar com o que as pessoas estão vendo sobre mim. Você é um representante de Deus, né? Isso é muito sério. Uma sociedade que olha e fala assim: não, esse homem é um representante de Deus. Meu Deus. Tem um texto que fala, né, se você faz o irmão pecar, não tem uma coisa assim? Qual que é? Agora eu não sei, mas tem uma coisa que faz se você... se pela tua atitude alguém vê e de repente eu já Pode ouvi ser isso a questão do escândalo, vez. quando Sim. Jesus fala que aquele que é instrumento de escândalo, melhor seria se tivesse amarrado uma pedra no seu pescoço e lançado-se Isso. ao rio, Sim. ao mar. É a ideia de não ser instrumento de escândalo para alguém. Provavelmente O próprio Jesus vai falar sobre, ele vai se referir àquele que é maior ou menor no reino, ele se refere àquele que ensina, mas não vive o que ensina. No Sermão Os da fariseus Montanha, falavam Jesus assim. fala uma coisa muito interessante. Ele fala o seguinte: ó, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no meu reino, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Então ele constrói um paralelo entre o dizer e o fazer, entre a teoria e a prática, Sim. entre a falácia e a vivência. Sim. Então, o ministério não pode ser um divórcio entre o que eu creio e o que eu vivo. Sim. O pastor José Satírio, que é um missionário na Colômbia, mas é brasileiro, alagoano, viveu uma boa parte em Mogi das Cruzes e Deus o chamou para servir em Cúcuta. É uma das histórias riquíssimas de direcionamento de Deus que a gente tem nesse tempo nosso. Ele tem uma frase que é muito interessante. Ele diz o seguinte: se a minha teologia não mudar a minha biografia, a minha vida será uma hipocrisia. Meu Deus. Se a minha teologia não mudar a minha biografia, minha vida será uma hipocrisia. Ainda bem que tá aí. Embora são 3 termos técnicos, mas o que ele diz é o seguinte: se aquilo que eu creio Sim. não influencia o que eu vivo, eu sou uma farsa. Sim. Se a minha teologia não mudar a minha biografia, eu serei uma hipocrisia. Meu Deus. Então não pode haver um divórcio entre a crença e a vida. A vida tem que ser o principal testemunho da crença. Tem Eu que penso que vida na passa vida, por né? isso. É vida na vida. São vários termos que são utilizados Real que life. trazem um pouco essa Tem ideia. um pensador, até eu esqueci o nome dele, mas ele fala exatamente essa frase. Jonathan Edwards. Ele fala sobre isso. Ele fala assim: a minha mensagem não combina com as minhas práticas, ela se tornou inútil. Né? É mais bonito do que isso, mas eu estou tentando trazer o sério. Mas pastorzão, O tudo Spurgeon disse que conheceu um pregador que quando ele terminava de pregar, a sensação do Spurgeon era o seguinte: esse cara não tinha que sair do púlpito nunca. meu Deus. Mas quando ele se relacionava com esse cara no dia a dia, ele dizia o seguinte: esse cara não tem que ir para o púlpito nunca. Meu Deus. E aí, pastor, como é? Rapaz. É o Tá me perigo da deitar aqui. pessoa transformar o dom em algo profissional, né? Eita. Não pode existir um divórcio entre a crença e a vida. Meu Deus.
E é um desafio para todos nós, para que todo dia a pessoa submeta a sua vida a essa consciência. Porque no meio deve ter também gente que prega hoje por convicção, mas tem gente que já deve ser por profissão também, né? Infelizmente, infelizmente, é uma autoanálise que deve existir Isso caminha todo muito dia no nosso coração. Mas eu quero fazer uma Bons pergunta líderes. antes da gente falar sobre liderança, que a gente já está falando sobre Já está isso, né? falando sobre Mas liderança. eu queria falar, pastorzão, a gente está vendo aqui um segmento, né? Não um segmento, mas uma movimentação. Pastores que sempre tiveram um ministério itinerante, convergindo para o ministério local. O senhor acha que esse é um caminho que o pastor Mateus Soares vai trilhar? Ou você acha que essa aí é para alguns, esse chamado é para alguns? Eu vou dar a resposta de Ezequiel. Eu ainda não tenho clareza sobre os outros 1000 côvados, então eu ainda estou caminhando da agora. Eu acho que muitos pregadores começaram a vivenciar o ministério pastoral até pela dinâmica de cansarem mesmo. Sim. Viajar é muito cansativo. Imagino, pastor. A dinâmica de você ir e voltar, muita noite de sono que você perde. Você não consegue construir disciplinas em algumas coisas. Uhum. Por exemplo, você não consegue construir uma disciplina numa academia para exercício físico. Sim. Ok? Você tem que desenvolver, por exemplo, a questão da leitura. Eu consigo levar sempre 2, 3 livros em viagem. Minha biblioteca fica em casa. Uhum. Às vezes eu tenho que consultar alguma coisa em viagem, não tenho os livros lá. Sim. Então, há muita coisa que você sente falta de uma rotina mais normal do dia a dia. Muitos colegas já seguiram para pastorear. Mas eu ainda tô dentro do côvado do Rio, dos 1000 côvados que eu estou caminhando e pregando, viajando, escrevendo, servindo a igreja dentro da dinâmica das conferências. Eu ainda não tenho noção de qual é a voz que vai vir. Foi liso. E nem quando fecha esses foi liso agora, não foi, cara? 1000 côvados. Papai, eu tô aqui até agora, que ele não consegue ir pra academia porque viaja. Eu não consigo sem viajar, cara. Eu tô até agora. Como é que faz? Jesus me ajuda. Pastorzão, você falou muito bem. Eu queria só pincelar, porque eu sei que o senhor tem muito conhecimento nessa área. A gente já começou a falar sobre liderança. O que a gente precisa ter, pastor? Acho que um líder... O que o senhor pode dar de conselho para alguém que está caminhando, ou que está percorrendo, ou sonhando com uma liderança, um pastoreio? Eu tenho um entendimento comigo. Na minha opinião, liderança é a capacidade de exercer influência sobre alguém. Ok? Tanto que quando eu não influencio mais alguém, quando eu perco a credibilidade, eu perco a liderança. Sim. Ok? O líder é o cara que tem a clareza, é quem consegue enxergar longe, é quem consegue dar a direção, enxerga primeiro. O líder é quem tem essa capacidade de ter uma lucidez, que quem ouve tem o seguinte entendimento: esse cara é um cara para ser ouvido, seguido, para ser consultado, para saber o que ele faria nessa situação. É alguém que tem uma rota limpa dentro da visão a ser percorrida. Então, liderança é a capacidade de desenvolver influência. Isso gera para a gente uma coisa chamada autoridade. Sim. Há 2 conceitos muito interessantes: autoridade e autoritarismo. Autoridade você conquista, autoritarismo você precisa impor. Olha aí. Às vezes, quando um líder perde influência, ok? Essa capacidade de ser relevante, ele influente, vira chefe, né? Ele precisa, para manter essa posição, pseudo-liderança, o autoritarismo. Sim. Que é algo que você precisa impor. Tem uma ideia muito legal. Todos nós, quando crianças, às vezes vivenciamos isso. Imagina, por exemplo, alguém que deu uma bronca, um tio, um primo. A gente sempre olhava e falava o seguinte: você não é meu pai, por que você está falando assim? Sim. Ok? Quando o pai da gente olhava para a gente, não precisava nem falar, o olhar. Sim. Falava assim: opa, você já sabia, né? Autoridade. Sim. Autoritarismo você precisa impor. Autoridade, às vezes, um sorriso desmonta o cara. Sim. Um olhar. Ok? Tem olha a riqueza da Bíblia. Lucas, quando escreve seu evangelho, ele dá um detalhe que nenhum dos outros evangelistas deram. Ele diz que quando Pedro nega pela 3ª vez, Pedro olhou para dentro da casa de Caifás. Jesus estava dentro do pátio da casa, olhou para fora. Então Pedro e Jesus olharam um para o outro. Sim. E quando Pedro viu que Jesus olhou para ele após o galo cantar e ele negar pela 3ª vez,
A Bíblia diz, e Pedro saiu dali e começou a chorar amargamente. Peraí, Jesus não falou nada para esse cara. Só no olhar. Entendi. O olhar. É forte. Autoridade você conquista. É. É exercício de liderança. Você não impõe. Na verdade, a grande a ideia do pássaro, por exemplo, ok? Você tem um pássaro perto de você com a gaiola presa é muito fácil. Sim. Você tem um pássaro que vem a você todo dia sem uma gaiola, revela que ele te ama. Eita. Porque você consegue saber quem está preso mesmo a você quando essa não é a única opção que ela tem, mas ela tem liberdade. Mas mesmo tendo liberdade, ela está perto. Prefere estar junto. Ok? Jesus, por exemplo, terminou de pregar um sermão muito difícil de ser ouvido. A multidão saiu fora. Sim. Jesus olhou para os discípulos e disse, se vocês não vão sair fora também não? Aí Pedro olha e fala assim, a quem iremos nós? Não é para onde, é uma coisa interessante. O texto não diz para onde, o texto diz, a quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Aqueles caras estavam dizendo era o seguinte, ó, e aqui eu digo, cara, às vezes é a nossa mania carioca de falar, cara, mas os discípulos entenderam o seguinte, não tem a ver com lugar, tem a ver com ele. É verdade. Ok? Tem a ver com estar debaixo dessa autoridade, dessa submissão, desse reconhecimento de senhorio que habita nele. Então, isso é uma coisa muito interessante. Quando um líder perde a capacidade de influenciar, ele perde a autoridade. E aí, ou ele perde a sua liderança, ou precisa tentar mantê-la pelo autoritarismo. Pelo autoritarismo. Eu estou aqui nessa posição, você tem que me respeitar por isso. E aí, não é algo saudável. Degringola. Ok? Pode ser algo que consegue ser mantido? Claro, pode. Ok? Principalmente quando há a questão da dependência. Sim. A questão do conceito sobre liderança, há o lado maquiavélico do poder. Sim. Ok? Ao lado maquiavélico do poder. Tem uma história do Hitler. O Hitler estava com seus amigos, a turma que trabalhava com ele dentro da base do nazismo, pegou uma galinha e começou a puxar suas penas. E a galinha começou a sangrar. Ok? E aí, quando ele tirou as penas da galinha, ele soltou a galinha sangrando, quase morrendo. Ele pegou um pouco de milho e colocou na mão dele assim. E a galinha veio comer. Aí ele falou, isso daqui é poder. Você sangra, mas depende. Meu Deus. Isso é muito forte. Você sangra, mas precisa. Quando a manutenção da liderança chega nesse ponto, não há mais liderança. Ali é manipulação. Dependência. Né? Entendeu? Não é algo mais saudável. Você torna o cara dependente de você. É algo doentio. É verdade. Ok? Então, compreender, porque na verdade a gente precisa entender que há vários métodos de liderança, há inúmeros livros sobre lideranças. Você tem, por exemplo, O Príncipe do Maquiavel, você tem as 48 Leis do Poder, só que o modelo de liderança de Jesus, ele é totalmente diferente de tudo aquilo que faz parte da liderança secular, das bases de liderança, por exemplo, que rege a forma de governo, seja política, social, estrutural. Há um modelo de liderança em Cristo que é totalmente diferente do que o mundo já viu. E sabe o que é interessante? Até algumas décadas atrás, a ideia do Cristo era uma ideia muito religiosa, ok? Se você pega hoje os livros que são escritos sobre Cristo, você vê a quantidade de filósofos, pedagogos, psicopedagogos, quantidade de gente que não possui nenhuma crença, que voltou o seu coração para entender o Cristo. Ok? O ser humano, o que a Bíblia fala sobre Jesus, e ficaram encantados. Você tem, por exemplo, a história do, o Augusto Cury, ok? Que ele tinha muita dúvida sobre a questão da crença de religião, manifesta até como um ateu antigamente, mas que converteu-se a Cristo, conhecendo quem Cristo foi, o que as Escrituras revelam. Você tem uma ampliação dessa ideia do Cristo que não é só o Deus dos cristãos, mas é o maior ser humano que já existiu, que ressignificou tudo, inclusive a educação, a liderança, a formação pessoal. E hoje o que eu tenho mais visto é isso. Às vezes as pessoas têm dificuldade de entender Jesus como Deus, mas têm uma facilidade de modelar principalmente a estrutura que ele constrói de liderança, de influência. E aí a gente vê isso nos negócios, nos livros de coaches, nos livros de psiquiatras famosos, todos eles modelando Cristo agora. Como se a Bíblia não fosse só um manual religioso, mas também um manual de vida. Eles não perceberam que eles identificaram com uma coisa real de Cristo, que é a sua sabedoria, mas
precisam enxergar nele o que é mais precioso, que é a sua salvação. É isso. Só que Cristo é muito amplo. Sim. Eles absorveram só uma parte de Uma Cristo. parte das ferramentas que ele utilizava para... E talvez perderam o foco do propósito de Cristo. A cruz, o perdão, a nova vida, a eternidade. Existe liderança sem amor? Você consegue liderar... A gente está falando para a gente, né? Dentro do nosso nicho. Porque quando a gente trabalha a ideia de liderança, dentro do nosso contexto cristão, não. Infelizmente, tem que ter empatia. Infelizmente, no contexto secular há. Sim. Mas dentro do contexto cristão é inadmissível. Pode ser liderança, mas não cristã. Sim. A liderança cristã passa pela manifestação do amor que é em Cristo. Em João 10, eu acho que o senhor, em um dos vídeos que o senhor postou, falando sobre João 10, que tem aquele versículo que fala que o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. E a gente sempre associa esse texto ao diabo, ainda que seja uma verdade, daquilo que ele vem fazendo e construindo ao longo dos anos, mas aquele texto é um texto que se refere a um falso líder, ao falso pastor. Cara, isso é muito... Ezequiel, né? Não, João 10. João 10. Jesus está contando a história do pastor, das ovelhas, do lobo. Ezequiel 34, sim, que o Cássio está se referindo, fala também sobre os falsos pastores. E Deus começa dizendo, ai de vocês. Então, é muito forte. Eu recomendo, se você é líder, se você exerce algum tipo de influência, liderança, leia Ezequiel 34 todo, porque é um texto que vai falar sobre o líder que ele deseja se apoderar do prazer, ele quer usufruir do que a ovelha pode dar, mas ele não se compromete com ela. Ou seja, ele até, claro, quando o lobo vem, ele foge. Porque não tem comprometimento, porque não tem amor às suas ovelhas. É um texto muito forte. A gente até usou isso na nossa última pregação para a nossa liderança. Então, como é que é isso, pastor? Ser pastor é desafiador porque ser pastor tem a ver com seguir um modelo. Sim. Do bom pastor. Isso. Então é reproduzir Jesus. Sim. Então qualquer pastoreio que perdeu a essência do original já não tem a ver mais com ele. A gente tem muitas ferramentas. Eu gosto de ler muito John Maxwell. Eu estou lendo um agora daquela autora que eu até falei agora, da Joyce Meyer. Mas ainda é a Bíblia, né, pastor? É a Bíblia, é o manual. Eu creio que todos os livros que são úteis demais, exatamente, mas eles partem da Bíblia. Às vezes é uma inspiração, uma ideia que saltou de um texto, mas a base passa por submeter a nossa vida às Escrituras. Eu acho que eu posso estar viajando aqui, mas eu queria falar uma coisa que... O que os 12 apóstolos andaram com Cristo? A liderança de Cristo sobre a vida de Judas. Sim. Qual o contexto de que 11 deram certo e um não foi? Eu acho que algumas coisas que Jesus ensina ali. A escolha de Judas, ela ensina muita coisa pra gente. Ela ensina, por exemplo, o seguinte: nunca ninguém vai poder dizer que não foi uma pessoa melhor porque não teve uma oportunidade. O Judas ensina pra gente. O Judas ensina outra coisa pra gente. Você pode ter o melhor mentor, o melhor pastor, o melhor líder. Se você não for alguém ensinável. Sim. Meu Deus, isso é muito ok? Não tem. Alguém que se submete à repreensão, orientação. Alguém que tem a convicção de que nem sempre é a opinião dele que é certa. Sim. Está disposto a... Alguém ensinável. Tudo se resume nisso. Acho que a escolha de Judas ensina muita coisa pra gente. Muita coisa pra gente. E aí tem outra coisa também. Nem todo mundo que está do seu lado vai te seguir, né, pastor? Sim, tem muito a ver com isso. Só que você tem até o final Jesus disposto. O cara está traindo, Jesus está beijando, falando assim, amigo, sim, olha que coisa rica. E aí tem uma coisa, porque Jesus conta uma parábola para a gente sobre a história do semeador. O semeador sai a semear. E aí ele trabalha o
o local que recebe a semente como o coração do homem, Sim. ok? Então você tem sementes sobre local que até cresce, mas é local que não tem profundidade, local até cresce, mas que tem pedra e espinho, local que cresce e dá bom resultado, local que é lançado à beira do caminho e vem as aves do céu, que Jesus fala ali que é um símbolo de Satanás e dos seus demônios e devoram aquilo ali. Pensa comigo uma coisa, se você tem alguém que trabalha semeando, a primeira coisa que esse cara faz, ele ara a terra. Ok? Era a ideia do jugo. Você pegava 2 bois. O jugo era uma peça que tinha uma parte horizontal e uma parte vertical. Sim. Você colocava entre 2 bois e essa parte daqui ia criando esse buraco na terra, que era a vala onde você jogava a semente. Você arava, né? A terra. É o arado. Sim. Ninguém pega a semente e lança à beira do caminho. Sim. Mas Jesus está falando sobre o coração do homem. Sim. O solo ali é o coração do homem. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte, ó. Tem gente que você, como semeador, você está pregando, discipulando, insistindo, tentando. Meu Deus. Aqui dentro você sabe, esse cara não vai dar certo. Meu Deus. Só que você não tem o direito de privá-lo de receber a semente. Porque a sua atitude de lançar a semente, que será um instrumento do juízo para ele, sim, de que ele não foi uma pessoa melhor, não porque ele não teve uma oportunidade, mas porque ele quis ser alguém de um coração ruim. Ele não foi alguém ensinável. Ele não se permitiu deixar de ser um Judas, ele rejeitou. Então, a escolha do Judas é um exemplo para a gente nisso. A Bíblia fala, João diz que desde o início o Judas roubava a bolsa. A semente Jesus nunca sabia. deixou de ser lançada, né? O nosso dever como semeador é lance a semente. Tem gente que você sabe que não vai dar, ok? Você fala assim, rapaz, que vontade de ir para casa, isso é tempo perdido. É verdade. Não vai. Mas Jesus está dizendo o seguinte, só que você é um instrumento para que ele pelo menos tenha tido a oportunidade de mudança. A semente não foi privada dele. Não gerou porque não era um bom coração, não era uma boa pessoa. Mas nunca ele vai poder dizer que não teve uma oportunidade de ser melhor. Então, o semeador ele é um instrumento de Deus, seja para o juízo, seja para a redenção. Isso. E aí tem só fechando, a riqueza do que é ser pregador. Eu não lembro de quem é a frase, mas é uma frase que eu acho ela maravilhosa. Deus só tinha um filho. Decidiu fazer dele um pregador. Meu Deus. Eita, agora, tá vendo? Você tem dúvida. Então, compartilhar essa semente, ser um ministro de Deus é algo muito nobre. Eu sempre digo para eles, eu acho que o Cássio está mais próximo de mim, e ele tem visto isso, né? Onde a gente está, a oportunidade que a gente tem. Tem gente que você vê que não vai. A gente está pregando, a gente está lançando, independente, porque a gente sabe mesmo, isso é uma verdade. A gente que você prega... vê que o Paulo se irritou, falou o seguinte, aquele fulano lá eu entreguei ele a Satanás. Eita, agora. Olha aí, Brasil. Você tem que semear. Exatamente. Você tem que cumprir o seu papel de semeador. A gente não tem escolha, né? Não, nosso papel é semear. Amém. Rapaz, dá vontade de ficar porque ouvindo, vai, meu pastor, vai falando aí, em nome de Jesus. Desafio na área de liderança, pastor. Nessa área. Será que liderar a si mesmo é uma boa maneira de começar? A questão de desenvolver autoliderança. O Paulo falava sobre isso em outras palavras. O Paulo diz o seguinte para Timóteo, tenha cuidado de ti mesmo. Sim. E da doutrina. Ok? Sim. Olha que coisa curiosa. E a doutrina ali é a base das escrituras. É a doutrina não da ideia de que antigamente você não pode usar calça, cabelo, brinco, aquilo é costume. Tem denominação que tem denominação que não tem. Individual de cada um. Mas a ideia do tenha cuidado daquilo que Deus estabeleceu como padrão de vida para o cristão, para o salvo. A doutrina, ok? A base daquilo que rege a nossa vida. Só que olha que coisa curiosa. Paulo falou o seguinte, tenha cuidado de ti mesmo. Sim. E da doutrina. Eu acho então, que a primícia da liderança é você liderar a si mesmo. Eu acho que começa aí e nunca acaba, na verdade. Cuide de você mesmo. Sim. E aí a gente tem um termo que é desenvolvido para isso, que é a ideia de autodisciplina. Sim. Ok? A ideia da autodisciplina. Tem um pensamento que eu gosto muito. Quem falha na disciplina pessoal terá que ser exposto a uma disciplina de outra pessoa. Muito forte. Ok? A disciplina do outro só entra em vigência sobre mim se eu falho na minha. Sim. E aí você entra em tudo. Você entra o camarada, por exemplo, que cometeu algum delito, foi desligado da comunhão com a igreja. Esse cara falhou na disciplina pessoal, precisou da disciplina eclesiástica. Você pega um indivíduo que cometeu um crime e foi preso. Ele falhou na disciplina pessoal, ele dependeu da disciplina do Estado, da força civil, da sociedade. Todas as vezes que alguém falhar na disciplina pessoal,
terá que enfrentar a disciplina de outra pessoa. Meu Deus. Então, esse ser líder de si mesmo, essa autogestão, esse autocontrole é bíblico, é doutrina. Sim. E aí você não tem um caso só. Já tem o Paulo falando, por exemplo, aos Gálatas sobre fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Ele fala sobre domínio próprio. Sim. Ok? Então, é uma doutrina bíblica essa questão de... E isso não isenta o cara de ter um pastor. Sim. Ok? Tem a ver com eu saber administrar, ok? Minhas decisões, emoções, a liderança pessoal, mas eu preciso de um pastor, de uma cobertura espiritual, de uma liderança. O discipulado, ele sempre vai existir, né? É fundamental. E isso é tão completo, porque Jesus realizou 2 pescas maravilhosas. Olha que coisa curiosa. Sim. Nas 2, ele tratou ministerialmente com Pedro. Sim. Na primeira pesca, a ideia é: até hoje você foi pescador de peixes, a partir de hoje será pescador de homens. Sim. Na segunda é: tu me amas, amo, então apacente as minhas ovelhas. A ideia de pescar homens ali, pescar almas, o verbo pescar ali ele é muito interessante, porque o verbo pescar ele se encaixa para peixes, não para almas. Sim. Então hoje você foi pescador de peixes, a partir de hoje você será pescador de almas. Não é um erro de tradução. Sim. Jesus está propondo algo no pescar almas. O que ele está dizendo é o seguinte: Pedro, como pescador, você nunca esperou que os peixes viessem até você. Sim. Então você não tem que esperar que as pessoas venham até você. Eu acho que tem uma versão que fala que ele colheu muitos peixes. Já viu? Nunca percebi, mas ele não muito fala de ideia, pescou, ele curioso, fala colheu. Colheu, a ideia de ir em busca e trazer Isso. com cuidado. Só que na primeira pesca ele fala sobre a importância de ganhar. Na segunda pesca ele fala sobre a importância de cuidar. Na segunda pesca ele até fala para Pedro 21. contar, não é? Não, você tem ali traduções, pelo menos na versão de João 21, eu não sei se é 153 grandes peixes. Isso aí. É em João 21. Tem, então na você segunda tem pesca ele a quantidade. conta. Na primeira são 2 barcos cheios de peixes, Isso. estão quase indo a pique. Na segunda, 153 grandes peixes. Aí tem a turma que fala que tem 153 nações, 153 espécies de peixe no mar da Galileia. Não é de repente eu penso uma coisa para ele comigo. saber que a partir dali 90% da Bíblia não é para 153. fazer firula, interpretação, é nada. É aquele texto ali, É acabou, o que tá ponto ali, final. ponto, acabou. É um detalhe. Sim. Então não é para o cara ficar inventando. Que aí se ele entra pela alegoria, daqui a pouco ele se perde, fica confuso dentro da própria ideia dele. Sim. Daqui a pouco tá na Sapucaí. É 153 grandes peixes e pronto, acabou. Acho que o que me chama a atenção nesse texto Então, é o fato de ser grandes fechando peixes. a ideia, para voltar já nisso. Jesus está dizendo ali o seguinte: o exercício cristão tem a ver com ganhar e com cuidar, discipulado. Sim, porque no final desse texto ele conta, né, todos esses peixes, mas eles abandonam tudo ali, né? Deixam tudo e seguem Jesus. Porque aí é onde me fascina, né? Discipulado não vai te custar caro, o discipulado vai te custar tudo. E aí tem uma coisa fantástica ali. Pensa comigo uma coisa. Jesus chegou de manhã naquela praia, ok? Uhum. Os pescadores estavam felizes ou tristes? Triste. Porque tinham pescado toda a noite e não tinham conseguido pegar Sim. nada. Aí no meio do caminho eles estão com 2 barcos cheios de peixe. Sim. A razão da tristeza deles no começo é a ausência de peixe. Sim. No meio do caminho eles têm 2 barcos cheios de peixe. Sim. Eles estão felizes ou tristes? Ali felizes. Até aquele ponto, né? No final da pesca, eles deixam 2 barcos cheios de peixe. Sim. Então no final eles estão com peixes ou sem peixes? Sem peixe. Só que eles estão felizes ou tristes? Eu acredito que felizes. Felizes. É muito interessante a ideia de que eles continuam sem peixe no final, mas não estão mais tristes, apesar de estarem sem peixe. Jesus estava ensinando pra gente que a nossa alegria não pode depender de coisas. Eita Deus. Só que aí tem uma outra coisa fantástica ali, porque Jesus poderia ter chamado Pedro no início, de manhã, quando chegou e ele estava lavando as redes. Sim. Mas Jesus chama Pedro depois que ele está com 2 barcos cheios de peixe. Sim. Jesus dificilmente chamará alguém quando esse alguém não tiver alguma coisa para renunciar. Meu Deus. Eu acredito nisso, O pastor. chamado ele sempre está atrelado a deixar alguma coisa. A renúncia. A renúncia. E aí quando Mateus escreve esse hoje. texto, Mateus diz o seguinte: e Pedro deixando o barco e deixando o seu pai. Isso. Ele dá esse detalhe. Ali não é apologia, abandonar pai, mãe, desonrar, nada disso. Mas é Jesus ensinando o seguinte: haverá momentos que para você seguir Jesus você vai ter que deixar coisas, mas haverá momentos que para você seguir Jesus você terá que deixar pessoas. Níveis de renúncia. Porque se na verdade você não deixar ele por nada, você tá, porque é a única opção. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que às vezes para você ser amigo de Deus você vai ter que deixar de ser amigo de alguém. Eu acho isso fantástico.
Não na ideia de que eu não sou amigo para ganhar para Cristo, Sim. mas a ideia de que tem lugar que não combina comigo. Tem ambiente, tem convivência, tem amizade que me Mas leva para naturalmente longe de Deus já Deus vai em vez de tirando, aproximar. e Deus já vai tirando isso, né? Quando Entra você no se campo da posiciona. renúncia. É decisão. Deixou. É Sim. isso. Ok? Deixou. Minha nova vida em Cristo não combina mais com essas coisas. Estou seguindo por esse caminho. Quer ir? Não? Legal. Eu sou a nova criatura em Cristo Jesus. Não, e quando você Acabou. decide seguir por um caminho, Deus se Estou quase fazendo um responsabiliza de apelo vai aqui nesse limpando, né? podcast já. Meu irmão, Em eu nome sou o de Jesus. primeiro. Coisa linda, cara. E é muito gostoso. Tá leve. Não sei se vocês estão percebendo. Pô, tá top Tá demais. gostoso. Não tenho vontade de parar, não. Mas eu queria Tem agora. Mas eu tô. Vamos lá. Agora eu acho que a gente poderia, cara, até ir já Entrar falar no- do nos livro. livros. Os livros são um conteúdo muito legal, que é fruto de alguns anos de pesquisa, de escrita. A linha que eu escrevo é uma linha mais de material de pesquisa, né? É. Então tem dois. Tem a enciclopédia da vida dos personagens bíblicos, que é esse daqui, pro pessoal até que está em casa aí. Esse é top. É um material que eu levei mais de 7 anos escrevendo ele. Então, é um material para pesquisa mesmo. Imagina que a pessoa está lendo lá na Bíblia, ela está lendo sobre Esther, e ela tem uma dúvida lá. Ela vem aqui na letra E, às vezes tem 10, 15, 20 páginas explicando Só a vida de de um único Esther. personagem da Bíblia. Eu já vi. Contexto cultural, histórico, geográfico, interpretativo. Então, é um material riquíssimo. Eu tive a alegria de ter a chancela de 2 grandes nomes do ensino bíblico no Brasil, que é a revisão pelo pastor reverendo Hernandes Dias Lopes e o prefácio pelo saudoso Dr. Russell Shedd. Dentre as coisas, o Dr. Shedd escreveu... Esse é forte. Ele escreveu que não conheceu outra obra em português que reunisse tantas informações sobre a vida dos personagens bíblicos quanto essa. Então, material que se você que está em casa ainda não tem, É vai te verdade. servir Deixa muito. aqui comigo aqui, Eu pastor, tenho, que eu vou eu dar. E esse daqui é um que foi publicado agora depois, que é o Manual Bíblico Expositivo sobre as Parábolas de Jesus. 1/3 dos ensinos de Jesus foram em parábolas, são 42 autores. Olha aí. Esse daqui foram quase 4 anos estudando, pesquisando para escrevê-lo. Então você imagina histórias como Filho Pródigo, Rico Insensato, Parábola do Semeador, Dracma Perdida, 10 Virgens, Rico e o Lázaro. São histórias clássicas de Jesus, que às vezes nós lemos, vemos que tem uma riqueza ali, mas a gente sente falta de uma análise mais específica, mais profunda. Sim. Cultural até, né? Cultural, do contexto da época, da ideia da exegese dos termos que são utilizados ali. A exegese, para a turma que está acompanhando aí, é a ideia de você entender o sentido original. Deixa eu dar um exemplo para a turma. Tem uma história que Jesus contou, uma parábola que Jesus contou, que é do rico insensato, ok? Sim. É um homem que é fazendeiro, ele tem um celeiro, Sim. e ele percebe que a colheita que vai vir aquele ano, não cabe. Então ele tem que construir um celeiro maior. E ele se organiza, gestão, planeja, constrói um celeiro grande. Quando está tudo pronto, quase na hora da colheita, o celeiro preparado, ele para e fala o seguinte: minha alma, você pode descansar. Porque os meus celeiros estão prontos, meus frutos, meus produtos, é comida para muito tempo. Só que eu falei aqui minha alma no início, mas quando você pega a estrutura do texto ali, ele tem 5 pronomes pessoais. Ele fala meus frutos, meus celeiros, ele fala minha colheita, o último pronome pessoal é para minha alma. Olha que loucura desse homem. Ele está colocando aquilo que é passageiro como prioridade. E ele está colocando a alma em último plano. Aí Deus olha para ele e fala o seguinte: louco, essa noite pedirão a sua alma. Meu Olha aí. E o Deus. que você tem preparado, isso tudo aí, para quem será? Vai ficar. Por que esse cara é tido como louco? Porque ele construiu celeiros? Porque ele era bom organizador, bom planejador? Não. O José só foi alguém muito respeitado porque ele construiu aprendeu celeiros, tudo isso. Por causa das soube ter prioridades planejamento, dele, né? gestão. Foi alguém muito organizado. Onde que repousa a loucura desse homem? Você tem 2 coisas que a parábola deixa claro para a gente. Primeiro, essa questão da inversão. Porque a resposta de Deus para ele é o seguinte: louco, essa noite pedirão a tua alma. Primeiro, o que você tem preparado. Segundo, para quem fica. Esse homem nos pronomes pessoais coloca coisas na frente da alma. A direção de Deus para ele é primeiro a alma, depois o que fica. Sim. Então há uma ordem desajustada. E outra coisa, o termo para pedirão no grego ali é um verbo que é apaitousin. E apaitousin do grego é um termo que era utilizado para devolução de empréstimo. Uhum. Então imagina, por exemplo, que essa caneca aqui, se eu tivesse me emprestado e você me pedisse ela, você requeresse ela. O termo utilizado para devolução
Erapaitousi. É o termo que Jesus diz: essa noite pedirão a tua alma. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: uma das loucuras desse homem é que ele viveu achando que ele tinha controle sobre tudo. Ele não percebeu que a vida era um empréstimo. É muito forte. Forte, Brasil. Em qualquer momento o dono da vida toma de volta. É dele, não é minha. Então, uma riqueza. Qual é o nome desse processo? Exegese. É trabalhar o sentido original do texto que é utilizar. As parábolas, em sua grande maioria, estão no grego bíblico. Isso você trabalha no Desenvolvo aqui termos que são chaves para a compreensão das parábolas. Então, é um material riquíssimo. São mais de 300 páginas. Aí também fala sobre todas as 42 parábolas. Do rico e do Lázaro, se realmente é uma parábola. Uma parábola, uma história real. A ideia é, Jesus nunca deu nome aos personagens das suas parábolas. Só ali. Aquilo ali é uma parábola ou é uma história real? A pessoa que comprar o livro vai ter a resposta. Descobrir, né, gente? Não, e teve também uma coisa que eu queria também, porque isso foi uma das coisas que me deu muita curiosidade de começar a ler o livro, que foi que o senhor estava falando sobre que Deus prometeu uma terra que emana leite e mel. É um detalhe cultural. Em Israel você tem mel de abelha, ok? Você tem até o texto de Sansão que fala que ele tomou mel de abelha, mas quando você viaja hoje em Israel, e isso já é uma cultura milenar, você tem um mel de tâmara, ok? O mel da Bíblia, o mel de Israel é mel de tâmara, ok? Israel você tem muito deserto, então você não tem tanta flor. Se você não tem tanta flor, você não tem tanto pólen. Se você não tem tanta pólen, você não tem muita produção de abelha com mel. Então você tem as tâmaras, que na verdade vem de tamareiras, que são árvores que crescem no deserto. E o mel é extraído disso. A tâmara é muito doce. E é feito essa pasta, esse mel é mais espesso do que o nosso mel tão líquido pelas tâmaras. E aí é um contexto cultural interessante, porque quando Deus diz para o povo: a terra que eu vou dar a vocês mana leite e mel, na mente do povo, leite é criação, mel é plantação, é tâmara, é tamareira. Então o povo está entendendo o seguinte: o que Deus prometeu para a gente é que Ele vai nos dar uma terra em que nela tudo que se cria, tudo que se planta serão superabundantes além das nossas necessidades. Deus. Gente, olha só, pega aqui. É a estrutura da subsistência de criações e plantações. Amém. Pega aqui, gente, ó. Os livros do pastor Matheus Soares estão aqui. A enciclopédia da vida dos personagens bíblicos de A a Z. Não perde, você pode ter oportunidade de ter esse conteúdo. Vai lá, tem aqui na descrição do vídeo, vai estar. Pelo Instagram pode pedir. Pelo Instagram também pode pedir. Não deixa, eu tenho os dois. Quem é da região, eu sou de Cabo Frio. Né? Quem está ouvindo o podcast da região pode adquirir. É fenomenal. E você saber culturalmente o que as parábolas falam é realmente uma ferramenta extraordinária para você que quer ter uma vida, de repente, ser um pregador, para você que quer entender aquilo tudo que está sendo dito culturalmente. E, pastorzão, antes da gente encerrar nosso bate-papo, tem uma pergunta que a gente sempre faz aqui no Alguém Tem Que Falar, que é o seguinte: o que o senhor acha? Religião e política andam juntos? É muito complicado isso. A gente chegou num momento no Brasil que a gente se envolveu demais com a política. E o movimento evangélico ele pendeu muito para a direita conservadora. Que eu acho que tem a ver com a combinação, a compatibilidade de crença, de convicções, de modelo, valores, de sociedade. Isso atraiu muito o lado da esquerda pela questão a ideia de pendeu para o lado de lá, então virou nossos inimigos. Eu acho que entrou dentro desse campo. É muito desafiador você trabalhar isso. Eu penso uma coisa comigo ao longo da história. Não houve nenhum momento que você teve um casamento de política, na verdade de Estado, ok? Com religião, que o resultado no final foi um saldo positivo. A partir de Constantino, século IV, quando houve o casamento da igreja com o Estado, foi um caminho muito complicado. Você pega, por exemplo, a estrutura ministerial de Cristo, ele é de um caminho muito paralelo. Você não vê ele com envolvimento muito com César. Ok? Sim. O que eu estou dizendo? Que a gente tem que ser apolítico? Não. Eu acho que a gente tem que construir uma boa política. Só que a gente tem que ter um cuidado muito grande quando eu construo essa política e quando eu envolvo a igreja, que não é minha, na política. Ok? Quando tem a ver com o Mateus fazendo política
e com o pastor de uma igreja fazendo política, envolvendo essa igreja na política. Uhum. Então, sempre quando você tem um envolvimento igreja com política, é uma linha tênue muito fina, que normalmente não dá muito certo no final. Entendi. O senhor acha que é necessário? Eu acho que a gente precisa de cristãos na política, Sim. principalmente no campo É isso que eu ia legislativo, falar. na construção de leis. Seja no legislativo municipal, vereadores, estadual, deputados estaduais, no federal, através tanto de deputados federais, como também o Senado, a construção de leis. É um muro de contenção para a ética, para a decência, Sim. para o bom senso, ok? A questão das nossas leis. Eu acho que a gente tem que ter um cuidado quando há um casamento igreja-estado. Porque aí... O senhor está dizendo que ela deve entrar nesse ambiente, mas ela não deve estar casada com isso. Eu creio que ela tem que influenciar. Sim. Ok? Tem uma coisa muito interessante. Tem algumas versões, a NVT principalmente, que naquele texto de Gênesis 3, ela fala o seguinte: e Eva comeu do fruto e deu a Adão que estava com ela e ele comeu. Sim. Peraí. Eva comeu do fruto e deu a Adão que estava com ela. Estavam juntos. Quer dizer então que esse indivíduo viu tudo e não falou nada. Sim. Ficou calado, omisso. Isso ensina uma coisa pra gente. A serpente só fala em um ambiente que a gente se cala. Meu Deus, é exatamente sobre isso. Ok? Nós só não temos aquilo que nós abrimos mão. Nós entregamos a política. Sim. Ok? Nós entregamos as universidades. Sim. Eita. Por isso que virou essa bagunça. A voz de comando da terra é a igreja. Ok? Sim. Por quê? Porque a igreja é o poder espiritual. E o poder espiritual é acima do natural. Sim. O fulano... Irmão, deixa pegar demônio no filho de um delegado, de qualquer esfera. Ele vai procurar um pastor, um padre. Vai. Por quê? Porque isso daqui é uma regra. E meu respeito aqui a todas as autoridades. A delegados, policiais, promotores de justiça, a todos eles. Mas isso daqui é uma esfera. Porque o natural ele está abaixo do espiritual. Sim. Ok? Isso é uma regra da vida. O nosso campo está aqui. Construção de leis, autoridades respeitadas. Quando você mexe o espiritual, esse grupo aqui não atinge. Ok? Não atinge. O campo espiritual você tem autoridades que trafegam neles. Pastores é uma dessas autoridades. Sim. Ok? Ok. Então, qual que é a questão? Isso aqui é uma voz de comando. Se você banaliza isso daqui, você está descendo o nível disso daqui à mesma esfera do poder humano. Sim. Isso daqui não é da mesma esfera do poder humano. Isso aqui é voz de comando. A serpente só fala na esfera que a igreja se cala. Verdade. Então você acha que mais do que nunca hoje, como a gente está em ano eleitoral, é importante se O posicionar... político não pode ver um pastor como alguém que ele manobrou com desvio financeiro. Porque o ambiente do poder ele é passageiro. Ok? É verdade. Em 4 anos, 8 anos troca. Ele não é estar. Não é estar. Não é ser, é estar. É estar. Então, eu não sou governador, estou governador. Sim. Ok? O ministério pastoral precisa transitar nesse caminho, nessa dimensão. De alguém que é respeitado em todas as esferas. Por quê? Porque a gente não é dessa dimensão aqui. A gente é dessa daqui. Ok? E o espiritual governa o natural. O natural ele é passageiro, ele é transitório. Ok? Sim. O espiritual ele é voz de comando. Qual que é o problema? Se a gente perde a autoridade espiritual, a gente ou iguala ou fica num campo inferior. E aqui o meu respeito a todas as autoridades, seja do campo executivo, legislativo ou judiciário. Eu creio que autoridades são instituídas por Deus. Também acredito. Ok? Mas isso é de um campo de autoridade natural, humano, governamental, político, Sim. da esfera natural. A esfera espiritual não pode descer nesse nível aqui. Agora o pastor Mateus, agora indo para pessoal mesmo, para você. O pastor Mateus, como você escolhe os seus candidatos hoje? Eu acho que a gente tem que escolher mediante as nossas convicções. Ok? As nossas convicções. A gente chegou num campo muito complicado dentro do aspecto jurídico de eleição para a igreja. Sim. Ok? Você não pode hoje, por exemplo, pegar o microfone de uma igreja e falar de um candidato. Sim. Você quebra cláusulas jurídicas dentro da questão da eleição, de tudo aquilo que o legislativo já estabeleceu. Eu acho que tem a ver com as nossas convicções. Sim. Ok?
tem a ver com as nossas convicções. Agora, pessoas mudam? Claro que mudam. Sim. Ok? Teve candidatos há 20 anos atrás que o Brasil inteiro apoiou, os pastores inteiros apoiaram, a gente achou que ia ser a mil maravilha para o país. Sim. A gente olha hoje e vê o estrago que os caras fizeram. É verdade. Ok? O que foi que mudou? O que foi que mudou não é o que a gente cria, é o que eles manifestaram como comportamentos. Sim. Ok? Então acho que tem a ver muito com isso. Mas a gente não pode perder, Robert, Cássio, você que me ouve, o entendimento disso. Autoridades espirituais trafegam em uma dimensão que não é natural. Sim. E o espiritual sempre está acima do natural. E a serpente só fala onde a gente se cala. Eita glória! Então, a gente não pode ser omisso na política. Não podemos ser. Mas a gente precisa entender uma linha de equilíbrio para que não haja casamento de igreja com Estado. Sim. Ok? Ficou muito Talvez claro. eu tratei de algumas convicções de uma forma até muito forte nessa última parte. Não, foi muito claro, pastor. Mas eu acho que é a radicalidade do evangelho é o sim, sim, não, não. Ok? É isso. Não, é que a gente tem que trazer isso para a vida também, não tem esse negócio de... E se o meu coração desviar disso, alguém que está ouvindo, me mostra esse vídeo em 20, 30, 40 anos. Olha aí, ó. Esse é o certo. Eu acho que Esse é o certo. a gente faz essa pergunta e é uma pergunta que a gente faz intencionalmente. Por que a gente faz essa pergunta? Porque foi pregado há muito tempo que o crente ele não tem que se posicionar politicamente. E é o que o Senhor deixou muito claro. Hoje nós estamos vivendo o reflexo dessa omissão. Uhum. Entende? Então, leis hoje que ferem a nossa Constituição Federal, que é a Bíblia. Uhum. São leis que ferem a nossa forma de ser, de pensar. Hoje está difícil de se posicionar defendendo os valores cristãos na internet ou em qualquer lugar. Você é levado a ser chamado de homofóbico, ser chamado de... Você é atacado de todas as maneiras. De todas as maneiras. Por quê? Porque eu acredito, pastor, que a gente se omitiu. E aonde o senhor falou, a serpente só tem voz, aonde a igreja se cala. Agora tem uma coisa também. A gente enfrentou no Brasil nos últimos anos um problema muito grande em relação à comunidade LGBT. Sim. Ok? De 10 anos para cá, enfrentamos um problema muito grande. A gente fez essa turma odiar a gente. Verdade. Só que quando você lê a Bíblia, você vê que já havia o comportamento. Eu não sei se hoje o termo certo é homossexualidade ou homossexualismo. O politicamente correto já organizou isso. Se eu falhar no termo, me perdoe, não é por maldade, mas é por ignorância. Mas já havia o comportamento homoafetivo nos tempos da Bíblia. Sim. Você pega, por exemplo, Romanos capítulo 1, é Paulo falando sobre o comportamento de homens com homens, mulheres com mulheres. Sim. Ou seja, havia no tempo de Paulo e havia no tempo de Jesus. Nem Paulo nem Jesus arranjou problema. Já percebeu isso? Qual que é a questão? A pessoa é livre para seguir o caminho dela. A gente acredita. Ela tem uma nisso. preferência, ok. Nós respeitamos a liberdade dela. Eu posso não concordar com a prática dela, mas respeito a opinião dela. É a vida dela. Do mesmo modo que eu espero que ela também respeite a minha crença, o meu comportamento, aquilo que eu penso. Sim. A gente precisa entender que há uma diferença entre eu divergir de ideias de eu combater pessoas. Sim. Ok? Sim. Eu posso não concordar com o comportamento dele, mas ele é um ser humano que vive na mesma cidade, no mesmo país. Ok? Mas eu acredito que pra assim como gente eu isso é muito possui claro. a responsabilidade de construir uma sociedade melhor. Eu acho que para a igreja, esse é um entendimento que é muito claro. O que a gente tem visto é o contrário. Eles querem que nós concordemos com a prática. Uhum. Sim. E não aceite a pessoa. Eles querem que a gente aceite as práticas. Eu acho que a pessoa tem que entender que ela tem liberdade para a prática, ok? Do mesmo jeito que ela é de uma tendência a um comportamento que seja homoafetivo, e eu sou hétero, eu o respeito e ele me respeita. Sim. Ok? E tudo bem. Isso seria o ideal, né? Sim, é o correto. Sim. É a ideia do respeito, Sim. ok? Posso não concordar. Se a pessoa vem para mim e fala assim, Mateus, biblicamente você concorda? Eu tenho a minha opinião. Sim. Mas eu acho que tem que existir um cuidado muito grande para que não haja o ataque, Sim. ok? E para que você não perca pessoas em nome de argumentações. Sim. Eu acredito Ok? nisso. Eu acredito muito nisso. Pode ser algo que eu não concordo, Sim. mas te respeito como ser humano. E espero que você seja decente dentro das suas escolhas, assim como você também espera que eu seja decente
dentro das minhas escolhas e posicionamentos. Sim. Eu penso que é o equilíbrio que rege uma Exatamente. sociedade dentro disso daí. Infelizmente, nas últimas décadas, principalmente de 10, 15 anos para cá, a gente atraiu a ira desse povo, Sim. ok? Em vez de entender o seguinte, ó, são posicionamentos diferentes. Ele tem o dele, eu tenho o meu, mas nos respeitamos. Porque foi o que aconteceu na época de Jesus e de Paulo. Você não tem Jesus brigando com eles. Essa é uma... Eles seguem a vida deles. O evangelho é boa notícia. Sim. E qual é a boa notícia do evangelho? É a boa notícia de que o homem estava mergulhado em seu pecado. Sim. Existe oportunidade em Cristo para se arrepender, receber perdão dele e se reconectar de volta com Deus através de Cristo E Jesus. que a boa notícia é para todos, né? Para todos. Todos. Para todos, Independente para de todos. raça, cor, religião. Para todos. Para todos, para todos, para todos. Então eu penso que precisa existir um equilíbrio, uma maturidade em relação a isso. Ok? Posso não concordar com a prática, Sim. mas o respeito. Do mesmo modo que espero que ele também me respeite dentro das convicções que eu tenho. Porque talvez se cause estranheza para mim a prática comportamental em relação à sexualidade, Sim. certamente também ele tem estranheza em relação à minha crença como cristão. Ok? Mas isso é sociedade. Sim. É essa vivência em respeito, em equilíbrio, em harmonia. Entendendo que Deus deu uma vida a cada um. Então eu cuido da minha, ele cuida da dele, e a gente constrói. A gente vive na mesma cidade, estamos construindo um ambiente que tem que ser saudável para pessoas viverem, onde o respeito, onde a ética, onde a decência possa ser estabelecida. Eu acho que isso sim é base de uma sociedade saudável. Sim. Então eu acho que tem que existir esse equilíbrio em relação a todos nós. E alguém tem que falar. Tem mais alguma pergunta? Não tenho mais nenhum. Pastorzão, para a gente encerrar aqui o nosso quadro, nosso episódio, não queria, mas a gente precisa. Eu queria que o senhor falasse para a gente aqui, para aqueles que estão nos vendo, o senhor como um pregador, como um pastor, como um escritor, como que eu posso dizer, qual conselho o senhor pode dar para aquela pessoa que está olhando para a sua vida agora, olhando para você como homem, como pai, como pastor, como líder, e alguém que está se inspirando e almejando, porque a Bíblia diz que aquele que deseja o episcopado, boa coisa deseja. Então, qual o seu conselho diante de todos esses anos de ministério? Eu dou um conselho tanto para a pessoa como para mim. Para a pessoa eu aconselho que ela viva uma vida comprometida com Deus, dedicada, cristã, lutando por aquilo que é correto, sem perder a sua consciência, vivendo de forma que Deus seja glorificado. Para mim, eu me lembro das palavras de Paulo. Paulo fala o seguinte, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Isso tem um peso muito grande. O que o Paulo está dizendo é o seguinte, você não conheceu Jesus, mas quer saber como que Jesus era? Olha para mim. Meu Deus. Que eu imito ele. E se você me imitar, imitando alguém que imita Jesus, você vai estar imitando Jesus. Alguém que imita Jesus é alguém digno de ser imitado. Eu acredito nisso. Então é essa ideia de que o conselho para o Mateus, seja alguém parecido com Jesus. Reproduza Jesus. Imite Jesus. Eu penso que a gente precisa... E aí o Douglas Gonçalves tem construído essa ideia, né? A ideia do Jesus Copy, de cópias de Jesus, ser uma cópia de Jesus. Eu creio muito nisso. Eu creio que a gente precisa construir pessoas, famílias, ministérios, sociedades, que a gente seja um reflexo de Cristo. Que as pessoas olhem para a gente e digam, Jesus. Meu Deus do céu. Senhoras e senhores. É isso. Muito obrigado, pastorzão, pela presença. É uma honra receber o senhor aqui. Meu Deus. Foi muito forte. Eu acho que foi o nosso maior podcast. E meu abraço a todos vocês. Que nenhuma das falas aqui possam ter sido mal interpretadas. Não vai ser, não. Vai ser. E que Deus nos ajude a construir essa sociedade. Mas isso. com amor. Sim, verdade. Com amor. Você que viu, gostou, por favor, não esquece de curtir, de compartilhar, de se inscrever nos nossos canais. Eu tenho certeza que vem muita coisa boa por aí, não é verdade? A gente tem muito conteúdo para liberar, então eu espero que esse episódio tenha sido bênção na sua vida, assim como foi na nossa, não é verdade, cara? Amém. Curte, compartilha e alguém tem que falar. Gente, até ficou a próxima. Na cabeça, não ficou? Ficou, agora já foi. Deus abençoe vocês. Gente, tchau, tchau.